Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um importante capítulo em tomografia multislice. Hoje nós vamos falar a respeito de tórax, ou o capítulo de tórax. E o estudo do tórax, o tórax rotina, certo? É um capítulo muito importante na minha opinião, porque ele é bastante executado nos setores de tomografia. Tá bom? Seja a paciente que vem, né, do pronto-socorro, isso para tomografias que atendem em hospitais, né? Ou seja, a tomografia eletiva, também se faz muito exame de tomografia eletivo, né, para controle de nódulos, controle de enfisema pulmonar, enfim, são vários os motivos, né, e a gente não tem nem como falar aqui todos os motivos, é lógico, mas ao longo do capítulo onde a gente vai desenrolando, vamos falar um pouquinho de anatomia hoje, a gente tem um pouco, né, de anatomia, hoje vai ser um estudo bem legal, a gente vai falar bem passo a passo, tem bastante coisa legal para falar de tórax, né, espero que vocês curtam bastante, e à medida que a gente for falando das técnicas e mostrando as imagens, eu também vou falando um pouco de anatomia para vocês, tá bom? Vamos falar aí as dicas importantes, os cuidados necessários, vamos falar sobre posicionamento, planejamento, cuidados na hora de planejar, filtros, né, que deverão ser adquiridos, uma boa forma de fotografar o exame, né, são só dicas, né, sempre lembrando que tudo que a gente fala aqui, na verdade, são dicas, né, dicas de exame, de como executar os exames em tomografia, porque na realidade os protocolos eles mudam bastante de setor para setor, né? As máquinas mudam, né? As condições de máquinas mudam, a preferência dos radiologistas muda, quem sabe até a preferência dos próprios operadores, né? Sejam eles técnicos, tecnólogos ou mesmo biomédicos, tá bom? Então nós temos bastante coisa hoje para falar. É um protocolo bastante extenso, bastante complexo, tá? A tomografia de tórax é um exame feito com uma relativa frequência, né? Eu espero que vocês gostem. Vamos aí iniciar falando um pouco então de preparo do estudo e também do posicionamento. Com relação ao preparo do estudo, é importante que a gente peça ao seu paciente, se ele for eletivo, é claro que ele venha com 4 horas de jejum, tá bom? Então o paciente faz aí um jejumzinho de 4 horas, é um jejum, né, bem tranquilo, 4 horinhas, tá? E você, como preparo, você deve fazer a entrevista de segurança, principalmente se for injetar o meio de contraste, tá? Se for injetar o meio de contraste, essa entrevista de segurança ela tem que ter a parte, né, anti-alérgico, para ver se o paciente não é alérgico, se ele já não teve alergia a meio de contraste. Muita gente chega na hora de fazer o exame e durante a entrevista que a pessoa lembra, fala, pô, mas eu já fiz uma vez e passei mal, é o mesmo contraste? É o mesmo contraste, tá bom? Então tem que tomar bastante cuidado, a entrevista de segurança não pode ser ignorada, né? Tem que ser realmente, a gente precisa prestar atenção, inclusive nas respostas do paciente ali. Tem paciente muito leigo que acaba colocando que é alérgico, você vai e ele ainda deixa você injetar contraste. Depois ele fala, mas poxa, eu coloquei lá no escrito, né? Então ele escreve e você tem que olhar também, tá? Não é só o pessoal da enfermagem não, tem que tomar bastante atenção. E tem que ficar realmente preocupado, né? Porque ninguém quer um cadáver em cima da sua mesa de estudo, né? A gente passa até mal com isso, tá bom? Então, prestem atenção, façam tudo com bastante atenção, com bastante respeito ao seu paciente. E, dependendo do caso, se o estudo vier com indicação do uso de meio de contraste, esse contraste será via endovenoso, e então você deve pedir ao pessoal, o pessoal da enfermagem já sabe que tem que pegar a veia antes, tá bom? E também, eu lembrei de algo aqui, eu já vou falar agora antes que eu me esqueça. Por exemplo, existem exames de tórax, vou dar uma dica de exame, presta atenção. Muito bem, como primeira dica de exame que eu vou passar aqui para vocês, tá? Antes mesmo, inclusive, de começar o capítulo oficialmente, é o seguinte:
se o estudo tiver uma suspeita de fístula esofágica, muitas vezes, né, os médicos radiologistas orientam a gente a fazer o exame de tórax com contraste via oral, tá? Como é isso, né? Pô, via oral via oral, às vezes acontece, às vezes rola isso sim, tá bom? Para fazer ou para analisar essa fístula, né, na minha opinião, o ideal é endoscopia, mas às vezes há algum impedimento e etc. Então eles pedem para fazer o estudo também por tomografia. Então você vai fazer o seguinte: o paciente vai deitar, a gente vai mostrar daqui a pouco. Você vai fazer o preparo, o planejamento, nós vamos mostrar tudo depois, tá? Eu já estou falando agora para mim não esquecer. E aí, com o paciente deitado lá na mesa, é que você vai dar. Você já prepara, já move a mesa, deixa tudo na posição, máquina armada, prontinho. E aí você vai dar meio copinho de meio de contraste diluído lá para o paciente, tá? Tem uma solução que a gente dilui, são 50 ml para 1,5 litro de água, tá bom? Essa é a solução, geralmente adotada por grande parte dos serviços, tá? Então você vai dar esse meio copo, esses 100 ml mais ou menos, 150, ele toma de uma vez, deita, você já roda a sequência, tá? Porque a ideia é ver se esse contraste que está descendo pelo esôfago, ele extravase pela fístula, tá bom? Então essa é a primeira dica. Eu vou mostrar agora com calma, com passo a passo, né? Por passo a passo, o posicionamento. Então vamos voltar então à continuação normal do protocolo. Muito bem. Então, como a gente estava falando antes de já rolar a primeira dica de estudo, né? Você deve, ou o pessoal já pega a veia caso haja necessidade, tá? Quando é que há necessidade, né? Quando, por exemplo, você tem um tumor em mediastino, né? Então você precisa injetar o contraste para saber a relação do tumor com esses vasos, né? Os médicos fazem esse tipo de estudo às vezes para ver, imagino eu que para ver se ele é operável ou não, né? Se ele está invadindo algum vaso importante, como a aorta, por exemplo, realmente vai ficar muito difícil de operar, né? Ou inoperável, né? Tá bom? Então você deve pegar a veia, fazer a entrevista de segurança antes, aliás, né? Faz a entrevista de segurança, se tiver tudo ok, pega a veia e aí a gente vai levar esse paciente para a mesa de exames. Vamos dar uma olhada na mesa aí, dá uma olhada aí na tela. Nós temos aí a paciente entrando primeiramente os pés em decúbito dorsal, de barriga para cima, e os braços elevados para cima, tá bom? Os braços elevados para cima, né? Obviamente, para você não ter aquela contaminação de imagem. Além de ter a contaminação que a gente fala é ter algo na imagem que não era para estar, que não interessa e nem precisava estar, tá bom? Então, aí já vou dar outra dica de exame muito importante. Presta atenção, ó. Se o seu paciente não consegue manter o posicionamento com os braços para cima, às vezes ele tem problema de ombro, fratura de ombro, pino, sabe? Problemas com o ombro, né? Aí realmente você vai ter que fazer o estudo com os braços para baixo, coladinho na lateral do corpo, tá bom? É assim que a gente faz. Se um dos braços pode ir para cima, beleza, põe ele para cima e pronto, né? Porque aí diminui, né? Pôr o braço para cima diminui tanto artefatos oriundos dos membros superiores, tá bom? Esses artefatos eles borram a imagem como um todo, borram de forma local e também borram a imagem como um todo. Ele dá uma degradada em todo o aspecto de imagem, tá bom? Não tenho dúvida disso. E também eu acho que o grande problema de deixar o braço para baixo é que a máquina faz a leitura do tórax, tá bom? Quando você está fazendo um scout de frente e de lado, ou de lado e de frente, não importa a ordem, parece que importa a ordem, assim, já vou deixar uma outra dica aqui dentro desse primeiro momento, né?
que o estudo da GE, ou a máquina de GE, pelo menos a 16 canais, era assim, você tinha que fazer o scout de lado e de frente. Aí ela ia poder fazer o cálculo de carga automático, tá bom? Se você deixar o braço voltado para baixo à toa, a máquina também vai subir a carga, porque ela precisa suprir essa necessidade de atravessar aquele membro superior. Aumentando dessa forma, então, é a quantidade de radiação aplicada ao paciente, tá? Então, braço para cima, né, para evitar tudo isso. E também dá uma olhada aí na tela, ó. Os braços voltados para cima, você vai ter o acesso venoso virado para a sala de exame, que é muito mais fácil do pessoal da enfermagem manipular a bomba injetora, como vocês veem aqui, e o acesso venoso, né? Você vai conectar o que vem aqui da bomba no acesso venoso, tá bom? Muito bem, então dando continuação ao capítulo, vamos falar agora de filtros a serem adquiridos, né? Quais sequências a gente precisa adquirir no estudo de tórax? A gente precisa adquirir uma sequência com filtro standard, tá? A espessura de corte e espaçamento é sempre de 1 milímetro, tá bom? Então você tem uma sequência standard e uma sequência em lung, né? Que é o filtro de pulmão. Isso é sempre, isso é tanto para pronto-socorro quanto eletivo, essas sequências a gente sempre faz. E há serviços também em radiologia, você precisa prestar muita atenção nisso, também é uma variante, tá? Por exemplo, se você vai injetar um meio de contraste, tá? Então tem serviços que pedem para você fazer primeiramente a fase pré-contraste e depois a fase pós-contraste. Então precisa tomar bastante cuidado com isso, né? Porque tem serviços que exigem isso para dar o relatório. Se você injetar o contraste direto e não fizer a fase pré, você vai ter que fazer a fase pré num outro momento. E aí causa um grande transtorno, porque você vai gastar um tempo do paciente à toa, né? Ele vai ficar irritado com você, ele vai possivelmente, inclusive, fazer uma reclamação. Então tem que tomar bastante cuidado. Se o serviço exige pré e pós, faça o pré-contraste e em seguida faça o pós, tá? Geralmente o tempo de contraste é de 30 segundos, tá? Mas vamos falar um pouquinho antes de outros filtros, né? Uma outra aquisição que a gente pode fazer, então você tem a standard, a lung e também, em caso de trauma, você deve fazer o estudo ou as mesmas imagens com filtro de osso, tá bom? A programação, quando é trauma, ela muda um pouquinho, eu vou falar sobre isso daqui a pouco com vocês, tá bom? Então você tem aí basicamente esses 3 filtros a serem feitos, tá? O estudo deve ser feito com apneia, ou seja, o paciente deve encher o peito de ar e prender a respiração, tá? Tanto os scouts, né, quanto as imagens principais devem ser realizados com inspiração, com apneia, inspiração e apneia, né? Tá bom? Você tem uma outra variante que é o alta resolução. Eu não sei a quantas anda, porque hoje em dia já não tem nem equipamento que faz mais o tal da alta resolução. A gente tira imagens do próprio bloco de imagens, né? Antigamente a gente fazia o alta resolução, que era imagens sequenciais, imagens axiais, né? Então a máquina ela adquiria um corte, ela andava, adquiria mais um corte, aí ela andava, adquiria mais um corte, a cada era um corte de 1 milímetro com espaçamento de 10, isso dava uns 20, 26 cortes, mais ou menos, dependendo do tamanho do tórax, tá? Essa é alta resolução e somente filtro de pulmão, só lung. Então você tinha antes, agora eu acho que nem tem mais, mas ainda tem a sequência em expiração também, tá? Pode ser que, dependendo do caso, você tenha que fazer a sequência em expiração. Então você tem uma sequência em inspiração, um bloco, tá? Hoje em dia, vamos falar só de multislice hoje, tá bom? Então você tem um bloco em inspiração e, se for necessário, você faz um outro bloco de imagens em expiração.
Muito cuidado com o planejamento, porque o planejamento da expiração não é o mesmo planejamento da inspiração. Você vai encurtar os cortes. Você deve, então, para fazer expiração, repetir os scouts, que é para você ver somente a distensão desse tórax, tá bom? Então, bastante cuidado nisso aí, que muda um pouco o planejamento. Você não vai fazer o mesmo número de cortes, porque o pulmão vai estar murchinho, né? Você vai fazer a expiração, tá bom? Então, se for necessário pré-contraste, pós-contraste, se for necessário vai fazer antes de injetar o contraste, o expiração, tá? Muito bem, vamos então agora dar uma olhada na imagem aí na tela. Dá uma olhada aí na imagem na tela. Nós temos do lado esquerdo o scout de frente e do lado direito aqui nós temos o scout lateral. O primeiro corte deve passar aqui acima da primeira costela e o último corte deve passar abaixo do seio costofrênico, né? O seio costofrênico, para quem não sabe, é exatamente esse ângulo aqui, ó, que a pleura forma entre essa parede aqui e a parede do seio, a parede do diafragma aqui, tá bom? Esse ângulozinho aqui é o seio costofrênico, então você deve deixar uma margem aqui, ó, de espaço. Eu deixaria até um pouco mais, quem sabe, tá bom? Então, esse é o planejamento de rotina. Se você for fazer um estudo de tórax rotina, não tem expiração, não tem alta resolução, não tem nada, é só isso aqui. Então, pronto, esse é o planejamento, tá bom? Se for expiração, você vai manter essas mesmas proporcionalidades de planejamento, só que aqui você não vai ver o tórax tão expandido como você está vendo. Isso para a sequência em respiração. Você vai ver ele murchinho, então o seio costofrênico vai acabar aqui em cima e aí você vai subir os cortes aqui, o planejamento, tá bom? Por isso a importância de fazer um novo scout. Mas a proporção é exatamente essa que eu estou mostrando para vocês, tá? Então esse é um estudo, o planejamento do estudo de rotina de tórax. Com contraste ou sem contraste, tá? Dá uma olhada aí na tela, eu preparei uma outra imagem para vocês, ó. É uma imagem que está mais ampla, né? Tanto de frente como de lado aqui. Aqui nós temos escrito aqui, planejamento para traumas. E o que ele tem de diferente aqui em relação ao estudo anterior, né? O que ele tem é que para trauma você deve fazer um scout um pouco mais longo, como você está vendo aqui, tem que ficar prestando atenção no que você está fazendo, né? O estudo é para trauma, né? Então você deve descer um pouco mais o seu scout, tá? Porque para trauma, pessoal, pode olhar aqui, você vai ver que você tem as últimas costelas chegando por aqui, né? E aí você tem que deixar uma margem aqui ainda de segurança. Você deve incluir todas as costelas, tá? Porque na hora de você fazer, eu tenho imagens em 3D mostrando inclusive as flutuantes aí, uma imagem muito bonita, vocês vão ver aí, né? Então, para fazer o estudo de tórax para trauma, você deve sim mostrar todas as costelas. Se o estudo não para trauma, não vai acabar que não vai aparecer todas as costelas até o finalzinho lá. Mas se for trauma, então você deve descer os cortes. E aí, no caso do trauma, você deve fazer imagens. Você deve adquirir as imagens com filtro standard, pedir uma reconstrução automática com filtro Lang e uma reconstrução também automática com filtro Bone. As imagens tridimensionais geralmente são adquiridas a partir das imagens adquiridas com filtro standard, tá? Essas imagens reconstruídas em 3D usadas pelo filtro standard, elas ficam suaves na imagem, tá bom? Então fica muito bom de avaliar. O médico radiologista usa assim essas imagens como referência, tá bom? O ortopedista, então, ele pira nessas imagens, tá? Então, realmente ajuda bastante na interpretação, vai dar uma confiança muito forte, inclusive o próprio paciente vai ver aquelas imagens
aqueles ossos ali, ele vai acreditar muito mais no exame, porque o paciente olha aquelas imagens axiais ou sagital coronal, ele não entende muito não, mas se ele vê aquele arcabouço ósseo completo, bonitão, realmente traz uma segurança muito grande no estudo, né? Além de ser, com relação à estética, né? Uma beleza de imagem, né? Nós vamos dar uma olhada nisso daqui a pouquinho. Vamos passar aqui adiante, tá? Nós temos aqui do lado esquerdo o que seria a primeira imagem, né, do estudo de tórax, a primeira imagem, do lado direito, o que seria a última imagem. Você vê que não há mais esse estudo, ele foi realizado sem o uso de contraste, porque esse estudo ele foi realizado como a maioria dos estudos desse nosso curso, que é o curso de tomografia para concursos e provas, né? Ele foi feito, essas imagens foram adquiridas apenas como demonstração, então não usamos contraste em praticamente nenhum, tá? Então aqui está sem contraste, isso aqui seria a última imagem da parte de baixo do estudo de tórax, né? Você vê que não há mais pulmão por aqui, tá? Agora nós temos uma imagem aí ao nível do mediastino, das mamas aí, né, ó. Aqui nós temos o arco da aorta, né? Nós temos aí a artéria pulmonar, né? No próximo capítulo que eu for filmar, nós vamos falar sobre angiotomografia das artérias pulmonares, né? Aqui nós temos o tronco da pulmonar, aqui nós temos a pulmonar do lado direito e a pulmonar do lado esquerdo, a grande aorta por aqui, né? Realmente uma imagem fantástica, né? Nós temos aí os arcos, os arcos costais, né? Nós temos aí a vértebra, a escápula, não, eu quase falei omoplata, não é mais omoplata, né? Tá bom? Então, nós temos aí agora do lado esquerdo o coração, tá? Muito bonito, né? Bem grandão aí, bonitão, bem centrado, as mesmas estruturas vistas anteriormente, a musculatura do tórax, né? Essa musculatura, principalmente nas mulheres, ela é muito usada porque a mulher ela tem uma respiração mais torácica do que o homem, né? Por que que ela tem uma respiração mais torácica do que o homem? Vocês sabem dizer? Né? Os homens não sabem, né? As mulheres provavelmente sabem, né? Por conta da gravidez, né? Então, o homem tem uma respiração muito mais abdominal do que a mulher, né? A mulher tem uma respiração muito mais torácica. Isso faz muita diferença. Eu vou falar para vocês, eu vou aproveitar e deixar aqui uma deixa para vocês, né? Que eu particularmente vi muito bem essa diferença quando a gente faz o estudo de abdômen em ressonância magnética, né? Porque aí você precisa passar uma cinta, uma banda, né? E essa banda, ela acompanha a respiração do paciente, né? Então, quando você coloca essa banda, né, que acompanha, que é o RespiComp, né? A gente coloca essa bandinha para acompanhar o paciente, para acompanhar a respiração do paciente na região do abdômen de uma mulher, ela fica falha, ela fica meio ruim, né? Se você colocar essa cinta na região do diafragma, né, ou na divisa entre o tórax, né, aquela emenda virtual, né, vamos dizer assim, né, entre o tórax e o abdômen, se você colocar ali na região do diafragma, aí sim você vai ter um sinal bacana, né? Então, que mostra que realmente a mulher tem uma respiração bem mais torácica do que o homem, que é uma grande vantagem, né? Principalmente para elas, né? Por conta da gravidez, que não tem como usar o abdômen para respirar quando você está com o feto, o bebê grande dentro da barriga, né? Então, nós temos aí, dá uma olhada aí na imagem, nós temos do lado esquerdo, né? Essa imagem, ela é uma imagem adquirida com 1 milímetro, ela está a nível do coração, né? E ela está com filtro de partes moles, é o tal do filtro standard, né? Do lado esquerdo a gente também, ou do lado direito, perdão, a gente também tem a mesma imagem com filtro standard, uma imagem
de 1 milímetro de espessura, sempre 1 milímetro com 1 milímetro de espaçamento, e a gente tem uma grande seta vermelha aqui apontando que se essa imagem fosse a última imagem do estudo de tórax, a gente estaria deixando imagem de pulmão para trás, porque você tem aqui, ó, onde mostra a seta, ainda temos pulmão ainda. Então eu teria mais uns 5 a 10 cortes aí para baixo, né, de pulmão. E muitas vezes eu vou deixar uma dica muito importante aqui para vocês, ó, presta bastante atenção. Muitas vezes eu vi nódulo em seio costofrênico, assim, tipo, cortou a imagem, aqui fala não cortar. Não cortar é não deixar de adquirir imagens. Você deve cortar, ou seja, você deve fazer os cortes, tá bom? Você deve adquirir até o finzinho. Se você vê isso aqui, ó, não adquiriu imagens, faltou um tequinho de nada, repete a sequência, porque não tem como remediar, gente. Não tem como falar, vou reconstruir, não tem como, não tem conversa fiada. Repete a sequência, puxa aqui, ó, essa linha aqui, ó, vermelha, puxa ela mais para baixo, assim, puxa um tantão, já que você vai repetir, já puxa um tantão, assim, ó, que se for até aqui, então você puxa até mais para baixo aqui e pronto. Existem muitas variações. Aqui, muito provavelmente pode ter acontecido o seguinte, né? É só uma simulação aqui, é claro que eu estou apenas demonstrando para vocês, né? Por exemplo, aqui, como é que isso aqui poderia acontecer, né? Você faz o scout, né? Principalmente em paciente idoso, né? Nos idosos costuma acontecer mais isso. Você faz o scout e a voz vai lá, respire fundo e segure, e aí corta, faz o scout. E aí faz o scout de lado e você prepara isso aqui. E aí, quando ele for fazer essa imagem ou as imagens principais, o paciente já vai estar ciente. Ele falou o que mesmo? Respire fundo e segure. Então, quando for falar de novo, a pessoa já está esperta. Provavelmente, na hora do scout, a pessoa não entendeu, respire fundo e segure e não encheu o peito de ar, né? Com isso, deu diferença aqui na hora do planejamento. Quando ele não encheu, o pulmão estava mais vazio e na hora de fazer as imagens principais, ele encheu mais o pulmão de ar e o pulmão desceu aqui e acabou ficando abaixo do último corte de imagem. Espero que vocês tenham entendido. Se você não entendeu o que eu falei, repete aí esse trecho do vídeo, tá? Então, no primeiro momento, o paciente não encheu direito o peito de ar, então o pulmão estava meio alto. Aí, na hora de fazer as imagens, ele entendeu que era para encher mesmo o peito de ar. Aí, ele encheu mesmo e o pulmão acabou passando do último corte planejado. E aí pronto, você tem então essa imagem faltando um tequinho do tórax, tá bom? Faltando lá o seio costofrênico, muito importante no estudo, porque eu mesmo já vi nódulos nessa região, tá? Eu já fiz exame que ficou faltando imagem, e aí o que eu fiz? Eu repeti, desci mais cortes ou acrescentei mais cortes, né? Por exemplo, se você tem 250 cortes planejados e ficou faltando esse teco aqui, põe mais uns 30, 40 cortes, pronto. Ele vai adquirir as imagens. E aí eu já vi isso acontecer. Antes não tinha nódulo porque não tinha cortado tudo, repetiu, apareceu aquele nódulozinho, aquele carocinho lá no ângulo aqui embaixo aqui. Então, qual é a importância disso, né? Pode ser muito grande ou não, pode ser que não se faça nada nesse tórax, mas, ou nesse nódulo, mas pelo menos ficou sabendo do que se trata, tá? Então, não hesitem. Faltou imagem, repete e acrescenta vários outros cortes, que é para não cortar, para não deixar imagem para trás, tá bom? Muito bem, nós estamos agora aqui do lado esquerdo da tela, né?
Uma imagem com janela e filtro de pulmão, tá? Nós temos aqui o pulmão do lado esquerdo, traqueia, pulmão do lado direito, você vê os bronquíolos aqui dentro, né? Ó, a costela, a musculatura e tecido gorduroso realmente fica devendo, né? Porque a imagem é própria de pulmão. E aí, descendo um pouco mais, nós temos aqui a famosa carina, né? Que é quando a traqueia se divide em brônquio principal do lado esquerdo e brônquio principal do lado direito, né? Nós temos aqui essa divisãozinha que é a carina, tá bom? Então, a carina é muito importante no estudo de anjo. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho, tá? Anjo das artérias pulmonares. É hoje mesmo que nós vamos gravar, se Deus nos ajudar aí, né? Nós temos aí, ó, o pulmão muito bem delineado. Você vê que tá bem cheio o peito de ar, né? Você vê, vocês com o tempo vocês vão aí se adaptando, né? Adaptando olhos, né? Vocês vão reconhecendo o que é um pulmão bem cheio, né? E o que é um pulmão quando ele está vaziozinho, quando o paciente não enche o pulmão de ar direito, né? Tem que falar com o paciente, seja muito claro. Tem muito paciente preguiçoso que não enche o peito de ar e seu exame fica feio. Não, tem que caprichar na hora, tem que cuidar do paciente, o paciente tem que se cuidar também, tem que falar direitinho com o paciente, tá bom? Então tá aí uma imagem muito bonita. Agora nós temos aí a carina que eu falei para vocês, né? Aquele corte axial estava passando nesse nível. Nós temos aí do lado esquerdo da tela, nós temos uma imagem com janela e filtro de pulmão no plano coronal, né? Adquirido através da reformatação, tá? Então nós temos aí as costelas, né? Ó, a poderosa traqueia, os brônquios principais, o mediastino aqui no meio, né? Nós temos aí, ó, esse aqui um corte que está um pouco mais anterior em relação a esse corte aqui, né? A gente já vê bem mais o coração, né? Que se situa um pouco, né? Então, nós temos aí o seio costofrênico, né? Uma imagem realmente muito bonita, né? Se tivesse algum nódulo por aí, a gente veria com certeza com muita facilidade. Nós temos uma imagem aí na tela do plano sagital com janela e filtro de partes moles. Nós temos aí o coração, né? Ó, nós temos a aorta passando por aqui, né? Essa é a região do mediastino. Nós temos aí uma imagem sagital ou parasagital, né? No plano sagital, em localização parasagital, né? Na altura da mama, tá bom? Aqui tá. Eu ia falar que eu não sei que lado que é. Sei sim, ó, o fígado aqui. Então esse aqui é o lado direito do paciente, tá bom? Bom, antes de a gente falar ou passar para a próxima imagem, eu gostaria de deixar aqui uma dica sobre mediastino. Muita gente fala mediastino aqui, mediastino ali, mas as pessoas não sabem, ou muitas pessoas não sabem, os limites de mediastino, o que é o mediastino por si só, né? E principalmente como saber onde se encontra exatamente o mediastino. Bom, eu vou falar um pouco aqui do que eu lembro de anatomia. Há muitos anos eu estudei isso, né? Então, assim, mediastino é um espaço virtual onde se encontram algumas das mais importantes alguns dos órgãos mais importantes do corpo humano, né? Como o coração, traqueia, né? A aorta. Então imagina você, só por esses três elementos que eu já falei, a gente já tem aí uma importância muito elevada, né? Então é um espaço, na verdade, é um espaço virtual que tem como limites, vamos delimitar aí o mediastino para vocês entenderem, né? Tem como limites laterais os pulmões do lado direito e o pulmão do lado esquerdo, tá? O limite anterior, ou o que limita o mediastino anteriormente, é o osso externo, ok? E posteriormente é a coluna dorsal,
tá? E o limite superior é a base do pescoço. É um limite absolutamente virtual que se encontra aí aproximadamente na primeira costela. E aí, delimitando, né, o grande mediastino, né, tendo o externo, a coluna dorsal, os pulmões, o diafragma embaixo e a base do pescoço em cima com limites virtuais, né? Também há subdivisões dentro desse aspecto, né? Há quem divida toda essa cavidade virtual que eu falei para vocês em superior e inferior, e há quem divida isso em três partes: superior, médio e inferior. E há também outras divisões de posterior e anterior, mediastino anterior, mediastino posterior. Então, isso dividiria no meio, né, vamos dizer assim. Então, existem aí um pouco de divergências com relação a essas subdivisões. Eu acho que não deveria dividir nada, só essa grande cavidade aí, esses limites e pronto, né? Porque a relação de todas essas estruturas está muito bem clara, né? Não precisaria ficar aí subdividindo o mediastino, né? Superior, médio, inferior, posterior, lateral. Ó, não tem sentido nenhum, mas os anatomistas aí se dividem e também se divergem bastante a esse respeito. Mas essa é a cavidade, esses são os limites que eu falei para você. Tá aí uma dica muito importante de exame, espero que vocês também, né? Quando alguém falar mediastino, você já sabe do que se trata, tá bom? Muito bem. Dando seguimento aí ao estudo de tórax por tomografia multislice, nós temos na tela, neste momento, uma imagem que veio do site Imaos, tá bom? E antes que vocês se assustem, eu gostaria de lembrar para vocês que o Imaos, ele cedeu algumas imagens para a gente tem essa autorização por escrito, tá bom? Para apresentar algumas imagens, uma vez que nosso material não ensina anatomia, ensina técnica radiológica, né? Então eles permitiram que a gente apresentassem algumas imagens. Se vocês trabalham ou curtem muito anatomia, imaos.com, e você pode assinar, se for o caso, o produto e-Anatomy. Mostra muita coisa de anatomia radiológica, como vocês estão vendo aí, ó. Se você está estudando e quer ensinar anatomia radiológica, o Imaos é um baita caminho e muito barato entre aspas, não que seja pouco dinheiro, 80, 90 dólares, não que seja pouco dinheiro, mas é de barato frente ao que você pode ter, né? Até porque você pode ir estudando lá e fazendo os prints de tela, porque depois que você acabar o seu acesso online, você também vai poder estudar os prints que você fez, né? Então nós temos aí na imagem ou na tela, né, uma imagem muito sensacional, mostrando aí tronco, nervo vago, passando aí, né, o brônquio principal direito, a região da caríneo, esquerdo, nervo frênico. E eu não vou ficar aqui lendo para vocês, façam uma pausinha aí, façam o print de tela à vontade, guardem essa imagem para vocês estudarem. É uma imagem realmente que mostra aí muitas estruturas do estudo do tórax, né? Você vê que o estudo do tórax não é um estudo facinho, não, é um estudo bastante complicado, tem muitas estruturas importantes, né? Imagina você, olha aí na imagem, e aí a cada nível, né, de corte, a cada nível de imagem do tórax, essas estruturas vão mudando aí conforme vai passando. O Anatomy, que é esse produto que eu mostrei para vocês aí na tela, ó, do Imaos, ele, conforme você vai passando as imagens de um estudo de tórax como esse que está na tela, por exemplo, ele vai mudando o nome das estruturas, né, apagando algumas estruturas que já acabaram, que já ficaram para cima ou para baixo, e mostrando as novas estruturas. E você também pode selecionar só como músculo esquelético, ou só como artérias, ou só como pulmão, só como órgãos. Então tem vários filtros que você pode. Aqui eu liberei todos os filtros, deixei sem filtro nenhum, né?
E aí então ele me liberou, ele me mostrou todas as estruturas aí envolvidas nesse importante segmento do corpo que é o tórax, tá bom? Muito bem. Agora, neste momento, eu vou apresentar para vocês as imagens que compõem esse importante estudo, que é o estudo de tórax por tomografia. Dá uma olhada aí na tela. Nós temos aí na tela as imagens axiais com janela e filtro de partes moles, né? Nós temos aí passando pelas mamas, pelo mediastino. Nós acabamos de falar sobre mediastino, né? É o estômago do lado esquerdo, o fígado do lado direito, tá bom? Do lado esquerdo, do lado direito do paciente, né? Pra gente aqui é meio que invertido. O coração aí. E aí apresentando todo o segmento. Vamos partir agora as imagens com janela e filtro de pulmão. Você vê que a imagem está um pouco maior, né? Porque você pode pedir, na hora de pedir a reconstrução dessa imagem, você pode pedir, ou você pode planejar isso com um FOV um pouco menor, a reconstrução, tá? Porque aqui, ó, vamos voltar aqui um pouquinho. Aqui a gente tem as imagens com janela e filtro de partes moles. E é muito importante que nessa janela apareça todo o contorno do paciente, todo o contorno de pele e etc, tá bom? Você vê toda a pele sem cortar aqui, ó. Aqui já não, né? Aqui você já começa a cortar a pele, porque a pele nessa janela, com esse filtro não interessa. Interessa realmente o pulmão. Então você pode fazer a reconstrução dessas imagens que estão aí na tela, né? Com filtro ou com FOV pequeno, porque aí a imagem fica maior. A imagem maior fica mais fácil do médico radiologista dar o relatório, tá bom? Você vê, ó, bateu na trave ali, né? Eu vou mostrar para vocês aqui o finalzinho, ó. Finalizou aqui, ainda tem mais 2 cortes para baixo, tá vendo? Ó, bateu na trave. Você podia descer um pouquinho mais o planejamento e fazer mais tranquilo, né? Mas eu deixei aqui no limite realmente porque eu escolhi essas imagens, né? Então eu escolhi para demonstrar mesmo, tá vendo? Tá? Então aí, ó, essas são as imagens, você vê, né? Nós temos aí, ó, a traqueia, né? Ó, aqui no meio, e aí vai descendo, conforme vai descendo, ela vai dividir na região da carina, ó, tá vendo? Os bronquíolos por aí, você ainda consegue ver, né, as grandes divisões, né? E aí ele vai se dividindo em várias partes, né? Nós temos aí a imagem do coração, né? Claro que não é muito bem visto, porque o coração aí, ele tá, com esse filtro ele não aparece direito mesmo, né? Nós temos aí um estômago do lado direito, dicas de passagem bem repleta, né? Nós temos aqui o baço, o fígado, enfim. Isso aí foi tudo falado no capítulo de abdômen, tá? Tá imenso lá, falei muita coisa no abdômen, realmente um capítulo sensacional. Agora nós temos aí na tela as imagens coronais com janela e filtro standard. Tá meio escurinho aqui, né? A gente não vê direito, mas tá aqui a região do coração, a carina, coluna, costelas, omoplata, clavícula aqui, né? Ó. Com o tempo, para quem não está muito acostumado, com o tempo você vai se habituando aí o coração um pouco mais anterior, né? E aí nós temos aqui, ó, essa aqui, para quem não conhece, são as cartilagens costais, ó, tá? Não são costelas propriamente ditas, são continuações, né? Através das cartilagens costais é que as costelas se articulam com o externo, né? Essa articulação é necessária para a expansão tridimensional do tórax, né? E com isso é dessa forma que a gente consegue respirar
com conforto, vamos dizer assim, né? Nós temos aí o mesmo grupo de imagens, só que agora com janela e filtro de pulmão, né? Agora sim a gente consegue ver a parte de vias aéreas superiores, né? Com uma qualidade muito mais própria, apropriada para isso, imagens próprias para isso, né? Vamos ver o que a gente tem mais aqui. Sagital, imagens sagitais da esquerda para a direita, passando aí pelo fígado. Realmente, essas imagens que eu estou passando para vocês são muitas imagens, né, que eu adquiri através de reformatação, mas essas imagens, elas realmente, esse número absurdo de imagens é apenas para demonstração, né? Vocês aí, geralmente o serviço de radiologia, a gente faz aí 60 imagens e pronto, não há necessidade de fazer mais que isso não, tá bom? Agora na tela eu vou mostrar para vocês aí as imagens 3D, né? E que nem eu falei, né? Nós temos todas as costelas aparecendo, dá uma olhada aí, ó. Tá vendo todo o arcabouço torácico presente na cena. Realmente uma imagem sensacional, né? Em caso de trauma que não passa nada, né? Não tem como você falar, ah, não vi a fratura. Pô, não viu porque não estava prestando atenção. Porque, ó, olha isso, ó. Olha isso, não tem como falar não vi, meu, ó. Porque qualquer trinca aqui fica escuro, você acaba vendo, tá vendo? Que beleza de imagem, né? É o que eu falei pra você aí, as cartilagens costais se articulando com o tórax, né? Ó, ou se articulando com o externo, ou seja, as costelas se articulam com o externo indiretamente, né? Ó, através das cartilagens costais. Realmente uma imagem, não sei, não tem nem que adjetivo usar aqui, realmente muito bonita a imagem. Agora no outro giro, né? No sentido de frente, para vocês poderem apreciar de baixo e de cima, agora uma visão inferior, realmente uma imagem fantástica, não tem o que falar. Eu gosto de ver, eu vejo isso há 20 anos e continuo gostando do mesmo jeito de ver, como se fosse um novato. Realmente sensacional, né? O que mais que nós temos aqui? Não temos mais nada. Realmente é isso que eu tinha para falar para vocês. Dá uma olhada aí na continuação desse importante capítulo. Então, para fotografar o estudo do tórax, você deve fazer aí um filme com 24 poses. Não faça mais que isso, porque não tem necessidade nenhuma, tá bom? Abre um filme, faça 24 imagens com janela standard, com janela e filtro standard, mais um outro filminho com janela e filtro de lung, né? Ou de pulmão, tá bom? E aí você abre um terceiro filme e faça metade dele com imagens coronal e metade com imagens sagitais. Não é necessário mais que 3 filmes, tá bom? Você deve sim reformatar o estudo, né, em coronal e sagital. Manda isso para o Pax, manda as imagens principais para o Pax. Não esquece de enviar as imagens para o Pax, tá? Porque enviar as imagens para o Pax é muito importante para a segurança desse estudo, tá bom? Mandando as imagens para o Pax, você tem direito depois de recuperar esse exame, refotografá-lo, guardar em DVD novamente, caso o seu paciente perca as imagens, tá bom? É muito importante porque principalmente em paciente que tem câncer e etc, vai ficar acompanhando, então é importante que o serviço guarde essas imagens por um tempo e é responsabilidade sua e de mais ninguém salvaguardar essas imagens, tá bom? Se for cortar ou se for deixar a imagem de fora, como eu tinha falado agora há pouco, não hesite, repitam, façam direito, né? Se orientem direitinho, tratem bem o pessoal da enfermagem, sejam educados, sejam pessoas rápidas, dinâmicas, seja você uma pessoa que vai atrás, uma pessoa proativa, né? Uma pessoa que vai atrás
que cuida do que será feito, ou guarde seu celular na gaveta desligado para você prestar atenção no que você está fazendo, tá bom? Eu sei que tem muito homem aí que não consegue, mulher ainda se vira melhor, mas o homem é muito ruim para isso, tá bom? Muita atenção no que você está fazendo, você está aplicando radiação, você está aplicando contraste, tá bom? Sejam educados com as pessoas, sejam respeitosos com seus pacientes, se respeitem também, né? Se cuidem. Eu espero que vocês tenham aí curtido, espero que vocês tenham gostado do que eu falei hoje por aqui, tá? Vocês não entenderam, repitam, por favor. Mandem mensagem no contato @neurovideo, ou também através do número, né? Pode mandar pelo WhatsApp, né? Cujo número está aí na sua tela. E eu teria imenso prazer em responder a todos vocês. Nós estamos em meados de 2016 com mais de 200 alunos na plataforma, né? Com um aluno atual, fora os que já saíram da plataforma. Isso é muito legal e fico muito feliz aí de ter essa galera como aluno, tá bom? Eu espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. O próximo capítulo que eu vou fazer, e já daqui a pouquinho, é o capítulo de angiotomografia das artérias pulmonares ou tórax para TEP, como também é conhecido, tá bom? Eu deixo aqui um grande abraço, meu nome é Marcelo Alves e eu estive aqui hoje mais uma vez com muito gosto pela Neurovideo.